Olá, colorides, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Saudade de uma live, né, minha filha? Bom, colorides, antes de eu começar a convidar, né, o nosso ilustríssimo Márcio, doutor LGBT, para a gente iniciar. Vou me apresentar, porque tem muita gente nova aqui na página, falar um pouquinho do meu trabalho rapidamente, também falar um pouquinho do Márcio. Bom, meu nome é Thaís Ventura, sou psicóloga, me especializei aí ao longo dos últimos tempos para atender a comunidade LGBTI+, né? Estudei bastante, me esforcei aí para dar o máximo de conhecimento para a comunidade. E aí estamos em Janeiro Branco, né? Quis falar um pouquinho sobre isso agora na página, antes da gente falar, né, sobre o mês da visibilidade trans. E aí, para brindar e abrilhantar o nosso Janeiro Branco, eu convidei o Márcio, que é o doutor LGBT, para a gente falar um pouquinho, bater um papo, né, com vocês aqui sobre esse tema. Não conheço também o Márcio pessoalmente, né? Acompanho a página dele, os posts, as coisas que ele faz, é algo que eu gosto muito, que me agrada, que se parece muito com o meu trabalho. Então eu decidi convidá-lo, né? Porque somos parceiros aí na luta pela comunidade, dividimos nosso conhecimento para acompanhar pessoas, né? Admiro muito o que ele faz. Então eu decidi, né, como sou um pouquinho cara de pau, convidar ele pra gente bater um papo aqui com vocês. Então, ao longo aí da nossa live, vão mandando perguntas, fale o que vocês pensam, vamos, né, expressar aí as nossas... Ah, minha coordenadora, que linda! Então vamos falar um pouquinho. Nossa, tô super emocionada, super orgulhosa, super emocionada. Então vamos convidar aí o Márcio para a gente bater um papo. Vamos ver se ele já está disponível para a gente iniciar a nossa live de hoje. Que honra, né, gente? Coordenadora do nosso curso de faculdade. Oiê! Tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo ótimo. Somos colorides, é isso? Sim, somos colorides. Que Muito prazer. honra, gratidão poder conversar com Eu você que agradeço. aqui. Estou super feliz, né? Como eu estava dizendo, acompanho o seu trabalho, admiro demais o que você faz. Né? É uma pessoa que me inspira também a dar o máximo que eu posso no meu trabalho, na minha profissão, para os meus pacientes, né? Para os meus colorides. Então, gosto muito do que você faz, sempre que eu posso, estou ali observando e acompanhando, e é por isso que eu fui super cara de pau para te convidar para a gente bater um papo e conversar um pouquinho. Acho que é super importante, né, também por você ser aí acompanhante também de outros colorides, né, a gente discutir um Sim. pouquinho, falar um pouquinho de Janeiro Branco, de saúde mental e sobre a comunidade LGBTI+, né, da importância desse trabalho que a gente faz para a comunidade. Aqui debaixo desse super arco-íris lindo, para Lindo. iluminar a nossa live de hoje, eu quero que você comece se apresentando para as pessoas que ainda não te conhecem, te conhecerem melhor, né? Fizemos aí uma descrição, né, do seu trabalho para apresentar um pouquinho, mas nada melhor do que você mesmo para se apresentar. Então, por favor. Primeiro eu quero te dizer que eu adorei a sua cara de pau, porque eu sou um cara, assim, bastante ocupado, né? E aí, quando as pessoas vêm e falam, ah, vamos fazer uma live, eu super topo. Ainda mais com você, psicóloga LGBT, que esse nome, inclusive, é maravilhoso. Parabéns por isso. Certeza que você Gratidão. também é maravilhosa. Mas, sim, eu fiquei bastante feliz com o teu convite, porque a nossa comunidade super precisa de profissionais capacitados como nós, e mais do que isso, inteirados na nossa população, inteirados na nossa comunidade, né? Eu vejo que
existe uma dificuldade, vou colocar assim, para as pessoas que são héteros, os psicólogos, psicólogas que são héteros, porque eles não entendem algumas particularidades que só a nossa comunidade tem. E não que não entendam por uma questão de dificuldade mental, mas não entendem tantas particularidades, tantas liberdades, tantas possibilidades que nós temos, né? E é muito legal perceber assim que eu e você juntos podemos construir ainda mais para a nossa população, assim, para o nosso público, né? Mas enfim, Sim. bom, eu sou o Márcio, sou o doutor LGBT. Esse nome veio há pouco tempo, tem acho que 2 anos por aí. É um nome que, à primeira vista, eu falei, será? Nossa, doutora, não tem doutorado. Vão falar um monte de coisa, nossa, e tal. Mas aí, uma amiga queridíssima minha falou assim pra mim, poxa, Márcio, você é o doutor LGBT porque você fez um doutorado da sua vida, né? Sua vida não foi fácil, realmente, né? Eu escolhi a nossa comunidade para trabalhar porque a minha vida enquanto criança, adolescente e um pouco da fase adulta não foi nada fácil, como a maioria de nós. Então, muitos bullying, muitos preconceitos, questões familiares dificílimas e tal. Mas isso tudo foi, claro, bagagem para eu conseguir, então, administrar junto à minha terapeuta, óbvio, né? As minhas terapeutas, porque já faz 18 anos que eu faço terapia, Que exatamente também lindo. por essas construções. E aí, eu comecei a olhar para o nosso público como uma possibilidade do tipo, meu, eu me sinto tão à vontade, tão bem em atender a comunidade LGBT, por que não? Por que eu não me colocar nisso, né? E aos poucos eu fui trabalhando, estudando muito, então hoje eu tenho 4 pós-graduações, eu estou indo para a 5ª agora. Eu sou gestalterapeuta, que é uma das linhas da psicologia. Eu sou psicodramatista, que é uma outra linha da psicologia. As duas são humanistas. Eu também sou educador sexual e sou terapeuta sexual. Aí você vai me dizer, mas nossa, por que a educação sexual? Por que a sexualidade, né? Porque a nossa população, ela tem várias questões também relacionadas à sexualidade. Então, por exemplo, a gente inicia, né, nós meninos, normalmente iniciamos a vida, nós meninos gays, iniciamos a vida com o pornô, com a pornografia. E isso vai nos trazendo diversas possibilidades, assim, vou colocar diversas dificuldades, como, por exemplo, a ejaculação rápida, como, por exemplo, o transtorno erétil, entre outros. Então, tudo isso a gente também trabalha no consultório, na clínica, quando se é terapeuta sexual. E por isso eu fui fazer essa pós-graduação. Hoje, eu estou fazendo uma pós-graduação em terapia de família e de casal, porque realmente Ai, isso que também lindo. me constrói muito. Eu adoro atender trisais, adoro atender casais, então é super isso, assim, sabe? Mas enfim, Vou é te isso. E indicar pacientes. Tem vamos bastante trocar pacientes que me pacientes. procuram para terapia de casal. Já vou te Vamos encaminhar trocar também. pacientes, com certeza. Você atende aonde? Eu atendo só online, mas eu estou em São Online? Paulo, na zona Ótimo. oeste de São Paulo. Mas Legal. eu estava do outro lado da cidade, antes da pandemia, na zona leste, eu atendia lá, uma clínica presencial lá. E aí eu passei para o online e agora não tem como, porque assim, dentro de São Paulo, fora de São Paulo, né, em outros estados do Brasil, de norte a sul. Agora eu também estou atendendo fora do Brasil, então não compensa atender Sim. presencialmente. Embora às vezes eu sinta a necessidade, principalmente quem está em São Paulo, de às vezes que eu sou da terapeuta que, oi, tudo bem? É, Abraço. te entendo bem. Eu No também começo foi muito importante. difícil, eu não poder dar né, pegar na mão e tal. Agora já me acostumei, não tenho pretensão nesse momento de voltar presencial. Mas Sim. é muito legal saber que a gente pode construir pontes, né? Eu adoro falar para os Total. colegas, né, psicólogos, falei assim, gente, desde a época da faculdade, que eu era representante de turma, e eu sempre falava, assim, gente, a gente não é inimigo, a gente não é concorrente, nós somos Claro, colegas e a gente precisa construir pontes dentro da nossa profissão, porque a gente precisa se ajudar, né? E eu concordo com super com certeza. você. Com certeza. Isso aqui é uma construção ininterrupta, acho que é para toda a vida, né? Laços, Sim. vínculos, acho que é para sempre. Isso é legal mesmo.
Mas vamos Sim, lá. e a gente não tem concorrência, né, Márcio? Eu estava até conversando esses dias com um colega, né? Tem muito mais pessoas com patologias hoje, precisando do atendimento, da psicoterapia, né? E a gente não tem braço para tudo isso, a gente não consegue atender muito mais do que 20, 30 pessoas, né? Então, se você for parar para pensar e olhar o número de pessoas doentes, com o número de psicólogos atendendo hoje, a gente não tem concorrência. Se a gente conseguir, né, desempenhar, lógico, ser um bom profissional, desempenhar um bom trabalho, continuar estudando, a gente pode todo mundo ganhar o seu e ficar bem e conseguir se ajudar, né? Ajudar quem está chegando. Acho que dá para a gente Com continuar certeza. colaborando. E É, aproveitando esse tema, você pode falar, falou sobre desculpa. concorrência. Eu acho que a concorrência é com a gente mesmo. Porque se a gente não estuda, se a gente não procura, por exemplo, supervisão, a própria terapia, se a gente, assim, fica aqui estático, né, neutro, a gente não consegue atender as pessoas. Aos poucos a gente vai diminuindo a nossa possibilidade, a nossa frequência psíquica. E aí as pessoas sentem. Então, é a gente mesmo, somos nós mesmos que somos os nossos sabotadores, assim, nesse sentido também Sim, de construção da terapia, né? sim, Por isso que é importante estudar. Eu sei que você faz, sim. como é que é? Públicas, saúde Pós em pública. saúde pública, isso. Muito legal, Faço pós parabéns. em saúde pública. Eu ia começar arte terapia também, antes da pandemia, só que bem quando estava para começar, e estava fazendo terapia comunitária integrativa também. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, não, é porque eu gosto desse presencial, terapia comunitária, né? É importante estar em roda, em grupo e etc. E aí a arte terapia, onde eu ia fazer a escola, né, interrompeu, não estava atendendo mais, eles nem iam fazer EAD, que é no SEDES, acho que você conhece aqui em São Paulo. E Isso. aí eu falei, eu vou passar então para saúde pública na frente e comecei a fazer saúde pública. Mas ainda quero fazer arte terapia, e ver se assim que eu terminar a saúde pública eu ingresso no mestrado em psicologia social. Quero fazer outras coisas ainda, né? Continuo estudando, quero retomar arte terapia e terapia comunitária, quero fazer também dentro da sexualidade, né? Alguma coisa, ou educação, ou também como terapeuta. Quero fazer outras coisas e aqui em casa a gente costuma brincar muito, né? Porque eu sou a ratinha dos livros, o super nerd. O pessoal aqui de casa fala, você está estudando de novo? Eu acho que a gente precisa estudar porque a saúde mental ela é complexa, né? Ela tem uma gama de questões, a gente atende pessoas diversas, né? É importante a gente continuar estudando, faço supervisão, faço terapia há 8 anos também. Já estou na minha segunda terapeuta e olha, elas que me aguentem, porque não é fácil. E acho importante, a gente está sempre aí, né? Cada caso novo, de repente tem alguma coisa aí que você fala, nossa, eu preciso dar uma relida, né? Vou buscar lá, sou junguiana, então vou buscar lá no Jung as questões, vou retomar, pego o livro dele, e é importante a gente continuar, né? Essa semana mesmo, estudando para postar sobre saúde mental e etc., me deparei como a gente ainda é primitivo, né? Embora a gente já tenha desempenhado muitas questões, a psicologia nasceu em 62 aqui no Brasil, né? E se Novíssima. oficializou como profissão. Então a gente ainda está começando agora a sair das fraldas e, né, estamos ainda em desenvolvimento, então a gente não pode parar de estudar nunca, né? Sou a chatinha que está lá nas férias, todo mundo na piscina, né? E eu tô com o livro, vou viajar, tô num ônibus fazendo uma coisa agora não, né, por conta da pandemia, mas estou lendo, tô no celular, fazendo, sei lá, esperando pegar no sono com a insônia e tô lá dando uma estudada, então gosto de estudar bastante e continuo. Espero que eu continue assim, seguindo os caminhos dos meus professores, que eu tive professores ótimos também na graduação, e eles sempre foram desse time do não vamos parar de estudar. Sim. Falando sobre saúde, né, mental, ainda mais para nossa população LGBT, né? Sim, Tenho visto muita coisa assim no consultório. Tenho visto pessoas assim caindo mesmo em depressão, exatamente porque não se sentem pertencentes ao núcleo familiar ou porque não conseguem fazer a terapia online, por exemplo. Eu estou online, estou também no consultório e é interessante a gente olhar um pouco para toda essa dificuldade que nos envolve, porque como é difícil para os meus pacientes, por exemplo, eles não conseguirem ser eles, né? Os seus pacientes
não conseguirem ser eles dentro da própria casa, né? Uma construção onde, por exemplo, tem a mãe, tem o pai, e eles não saberem quem de fato é aquele filho, é aquela filha. É tudo muito doído, tudo muito prejudicial, assim, né? A cada não pertencimento que a gente vem passando, é uma impossibilidade psíquica que a gente traz pra gente, né? É uma dor que aí isso vai se somando no decorrer da vida. É muito triste, né? Você tem visto muito isso no consultório, na vida? Sim, sim. Eu tenho pacientes que sempre relatam, sabe, Márcia, do tipo, cara, eu não consigo me sentir bem andando na rua com meu namorado de mão dada, ou eu luto todos os dias com o meu avô para ele me chamar no feminino e ele continua me chamando no masculino, né? No caso de uma pessoa trans. E aí, cada vez que vem uma notícia, né? Pessoa trans foi morta, pessoa LGBT foi agredida, né? E eles me vêm com os questionamentos. Daí, o que que a gente vai fazer agora? O que que eu faço agora, né? Cara, eu tenho medo. Né, eu tenho medo de repente levar alguém para minha casa para, né, apresentar para a família. Porque, por exemplo, o meu irmão pode levar a namorada e eu não posso levar a minha Uhum, namorada, sabe? No sim. caso de uma lésbica, por exemplo. Então, tudo isso é muito dolorido, né? Eu percebo que, né, num geral, a saúde mental das pessoas, né, principalmente agora por conta da pandemia, teve um boom muito grande, piorou muito, crise de ansiedade e depressão. Concordo com um amigo que assim que a pandemia acabar, a gente vai ter outros transtornos, né? Como o estresse pós-traumático, como, por exemplo, o toque. Mas eu vejo que para a população LGBTI+, muitos relatos, assim, agravando de transtorno mental durante a epidemia. Não sei se você chegou a ler uma pesquisa feita pela Box 183, acho que é esse o nome, né? Junto com uma outra entidade falando sobre as questões para a comunidade na pandemia, né? E os relatos assim de aumento de 60, 70% de pessoas com depressão e ansiedade agora durante a pandemia por conviver constantemente com pessoas que a oprimem, que trazem o preconceito, né, constantemente. Imagina você viver com uma pessoa que te agride, né, verbalmente, psicologicamente, fisicamente, constantemente durante todo esse período de pandemia, Exato. né? E dá para entender de certa forma porque que as pessoas chegam num certo momento e explodem, né, Márcio? Vamos sair de casa, morrer aqui, né? Ou na Exatamente. rua. Eu já acredito que a gente está em um suicídio velado, né? Nossa, é pesado, né? Mas muito, muito. Sua fala foi pesada e autêntica, ao mesmo tempo real, sabe? E eu, eu fico. Por mais que a gente esteja super acostumado com essas coisas, ainda me pega muito, porque não tem como se acostumar com tanto sofrimento. Mas você falou uma coisa tão interessante. Normalmente, assim, eu recebo muitos pais, pai e mãe, né? Querendo entender, querendo compreender um pouco sobre a sexualidade do filho e da filha. É muito gostoso isso, porque é uma construção, assim, incrível. E eu adoro olhar também para esses pais e sentirem que, poxa, os meus pais não tiveram esse cuidado, né? Porque também não tinham acesso à saúde, não tinham grana para isso. Mas que você olhar hoje pais, né, de pessoas LGBTs mais assim, entrosados, querendo de fato conhecer, entender, melhorar, fazer pelo filho é muito bom pela filha. Então assim, eu vou trazer um caso clínico que eu adoro e que para mim faz muito sentido, assim, sabe? Quando você me fala assim sobre, nossa, e aí é óbvio, né, que a gente vai explodir. Claro que a gente explode. Por quê? Normalmente, na nossa vida, a gente vai sempre se construindo na infância e na adolescência, a gente vai se construindo de, ah, não posso ser eu. Não, eu preciso encenar, eu preciso performar, eu preciso fazer aqui diferente, eu preciso coçar o saco, no meu caso. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. Eu preciso fazer mil coisas que não tragam quem de fato eu sou. Aí a gente chega, então, aos 18, 19, ou 30, ou 40 anos para esses pais, fala assim, olha, eu sou gay, ou eu sou bi, ou eu sou trans, ou enfim.
automaticamente aquele pai, aquela mãe vê como? Nossa, quem é essa pessoa? Não, peraí. Meu Deus, mas que Não coisa te é essa? criei para isso. Eles não reconhecem o filho. Automaticamente, aquele filho, aquela filha morre. É automático. E aí vem-se um luto. Vem um luto, né, que é velado, óbvio, mas vem aquela coisa, nossa, não, mas eu não criei isso, eu não te criei para ser isso, não é assim, né? Vem primeiro uma negação e automaticamente um luto. E aí, quando nós, eu, filho, você, filha, a gente não se coloca, não se mostra próximo desse pai, próximo dessa mãe, quando a gente não se mostra que a gente é igual, é igualzinho, só de fato a gente colocou para a pessoa, para os nossos pais ou cuidadores, de que a gente gosta dos meninos ou das meninas, é, não vem com clareza isso. Então, assim, quando eu passo por esse processo, não sei se dá para você compreender, mas eu passo por esse processo de não ser eu, não ser eu, não ser eu. Quando eu vou ser eu ainda sou rejeitado, eu explodo, eu não vou querer ficar perto, eu não vou querer ficar próximo, mostrando que eu sou igual e tal, lá, lá. Não, eu vou querer me rebelar. E esse é um dos nossos erros. Por quê? Porque os pais em luto, normalmente, quando o pai está em luto, a mãe está em luto, eles precisam reconhecer de novo aquele indivíduo. E isso não acontece quando a gente explode, quando a gente se rebela, como você colocou agora. Então, aconteceu isso com um caso que eu atendi há um tempinho. E aí eu fui trazendo essa ideia de, não, vamos tentar então fazer diferente. Você estourou, mas espera aí, vamos voltar, vamos trazer essa mãe de novo, esse pai, vamos conversar aos poucos e tal. E aí sim existe uma construção, porque senão a gente se rebela, a gente fica mal e a nossa saúde mental vai, ó, pro buraco, a gente fica muito mal, né? Faz sentido para Sim, você? total, total. E aí, nesse sentido que eu acredito que é o momento de nascer de novo, né? Você vai Ai, que mostrar ali lindo. para aquele pai, para aquela mãe, né? Ou enfim, para o responsável, para o cuidador, de que é, eles criaram uma expectativa, né, por anos, socialmente imposta, construída, de Sim. que essa pessoa deveria ser assim, quando ele mostra assim, não, não sou a pessoa que vocês imaginam, eu sou esta pessoa aqui, né? Então, passamos aí pelo processo de luto, morre uma pessoa para nascer outra, e quando essa pessoa nasce, né, ela é importante que ela nasça de um jeito que não acho que no sentido de agradar, mas no sentido de que, olha, tá tudo bem, eu não sou do mal, né? Eu não sou Eu não sou acho que diferente, eu não passa sou aquilo que você pensa. Né? exatamente. Sim, sim, porque as pessoas, os pais, né, logo imaginam, é uma pessoa promíscua, ou de repente, né, a sapatão ela quer ser homem, ou o gay quer ser Isso. mulherzinha, né, ou sei lá, vai viver pelas ruas e serem agredidas, porque tem muito homofóbico hoje em dia, transfóbico que vai matar. Então eu prefiro, né, já que eu vou sofrer alguma dessas dores, é melhor eu me afastar. E eu acho que é nesse momento que a gente pega na mão e fala, não, volta, tá tudo bem, eu preciso de você, e eu sou normal, não sou nenhum ET, não tenho 10 dedos em cada mão, e tá tudo bem, a gente vai sobreviver. Eu acho que é um resgate, né? Nasce junto do pai e da mãe um novo filho, né? Perfeito. E que nascimento lindo, né? Porque nascer aquilo que se é maravilhoso. Eu acho que é a construção mais perfeita que a gente pode ter da gente mesmo, assim. Eu Sim, adoro, sim. adoro quando eu vejo renascimentos aqui. Eu amo. Eu fico em êxtase. Eu sou pan tardia, né? Me descobri pan velhinha já. Assim, com esses cabelinhos brancos que eu tenho. E embora assim a gente sabe, né? Eu acreditava que era bi até um certo tempo, mas nunca me assumi por uma infinidade de questões, né? Quando eu decidi, né, contar para o mundo quem eu era, eu entendi que na verdade eu não era bi, eu sou uma pessoa pan e etc. E a sensação para mim, né, que já tinha 30 e tantos anos, né, foi uma sensação de, nossa, que peso que sai de dentro de mim.
Que Eu fico lindo. imaginando para essas pessoas, né, que outras pessoas que desde muito nova já vinham percebendo. E é engraçado que revendo, né, depois de adulta, né, alguns diários, algumas anotações da infância, né, já estava tudo ali. Eu só não sabia o que significava, né? Agora imagino para uma criança, para um adolescente, né? E aí nesse sentido eu acho que a psicologia como saúde mental, como apoio, né, suporte, berço emocional, né, para fazer com que as pessoas passem por esse período, como é importante, né, e é por isso que cada vez mais eu falo, a gente não precisa e não é a intenção de patologizar a comunidade, né, assim como todas as outras pessoas, a gente precisa de um acompanhamento melhor dentro da saúde mental, né? Mas melhor ainda porque a gente tem estresse de minoria, melhor ainda porque a gente precisa Super. sair do armário, né? Coisa que pessoas héteras não precisam. A gente precisa se assumir o tempo todo, ou enfrentar uma sociedade que mata pessoas LGBT o tempo todo. Então, tudo isso só me faz pensar, né? O quanto é um alívio quando a gente tira esse peso de cima da gente. Ufa, eu não sou um ET, eu sou normal. Mas aí já vem logo um outro peso. Eu preciso me manter viva, eu preciso lutar contra as pessoas, eu preciso me proteger de uma infinidade de questões que outras pessoas não precisam, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo super. Super. Tá aqui. A trans disse assim: as pessoas demoram a entender que são livres, que amar o ser humano é libertador, e não ser colocado em caixinhas padronizadas pelo sistema. Ai, que lindo! Adorei. Eu concordo com você, e você sabe que, assim, a pandemia, ela vem trazendo pra gente todo esse contraste, porque a sua fala é chocante, inclusive para mim, que vivo isso, que já vivi muitos preconceitos. Hoje eu não vivo muitos preconceitos, né? E porque quando a gente pensa em viver o preconceito, não é só aquela ideia do viver preconceito, aquele preconceito que vem até nós, mas é o viver aqui dentro, eu digo. Aqui dentro eu não vivo mais ele, porque isso já não me faz mais me sentir culpado, ou ruim, ou mal, e aí você ainda entende. Mas quando você fala isso, assim, é duro e pesado e ao mesmo tempo é tão real, é tão difícil. A quarentena, sabe, eu atendo duas trans, né, que trabalham como garotas de programa e tal. E o início da pandemia para elas foi uma coisa terrível, terrível. Elas não terem condições de se, se alimentarem, elas não terem condições, por exemplo, de pagar o aluguel, elas coisas assim que são básicas no meu lugar, no meu ponto de vista, assim, sabe? Eu sou muito privilegiado porque elas não tinham absolutamente nada a não ser o trabalho e esse sistema que corrói, né? Assim, imagina, eu não sei se você se lembra, mas lá para março, abril, ninguém estava na rua, né? E elas também não Parecia uma estavam. cidade fantasma, era horroroso andar na rua. A gente, e aí elas estavam dentro de casa com pouco mantimento e tal, então houve aí uma mobilização, claro, de várias pessoas para ajudar, mas muito complicado você se ver sozinho, sozinha, sem alimentação, sem o básico, e ainda numa pandemia onde você não pode contar com as pessoas, assim, aspas. Você não tem com quem contar quando essa família te rejeita, por exemplo, no caso das duas. Enfim, são coisas horríveis que nós, a nossa comunidade passa. A nós eu não passei, ainda bem. Eu passei outras coisas bem difíceis, mas isso ainda bem eu não passei. Mas é muito delicado. E aí, por exemplo, assim, como é que a gente, eu e você, psicólogos, LGBTs, podemos ajudar, mesmo que de longe, essas pessoas, né? Por exemplo, às vezes eu faço vídeos, às vezes a gente faz essas lives. Para quê? Para trazer conforto, para trazer possibilidade, Sim, para trazer olhares diferentes, para as pessoas minimamente poderem ressignificarem coisas dentro delas, né? Às vezes eu recebo mensagens do tipo, obrigado, gostei desse vídeo, poxa, me ajudou. É muito delícia ver tudo isso. Mas eu faço tão pouco, eu me sinto tão pequeno ainda,
nesse mundo de tanta possibilidade, de tanta construção, até me arrepia, que ainda precisa ter? É Sim, foda isso. muito, muito. Sabe, Márcio, eu estava aqui durante, né, o início da pandemia, eu sou grupo de risco, por uma infinidade entre um monte de categoria lá de grupo de risco. Eu falei, cara, não posso ir, né? O CFP ainda convocou, né, pra gente se inscrever e tal. Eu falei, eu não posso ir para uma linha de frente, por exemplo. O que que eu posso fazer, né? Enquanto psicóloga, enquanto, né, profissional, bom, vou começar a atender online. Passei todos os meus atendimentos por um preço social, porque muita gente teve salário cortado e etc. Né? Vou abrir mais horários, enfim, eu estou fazendo aqui o que eu posso. E logo na sequência que eu comecei a fazer esse movimento, né, para poder ajudar mais, etc., teve a morte do Demétrio Campos. Não sei se você conhece, um homem Sim. trans. A morte dele me tocou de um jeito que eu tinha a sensação de que, assim, eu convivia, eu conhecia ele, era uma pessoa da minha vivência. E aquilo me mexeu tanto e mexe comigo até hoje, né? Cheguei a conversar com a mãe dele, né? Via vídeos, acompanhava ele na internet. Falei, cara, onde eu estava quando o Demétrio Campos morreu? Porque ele já tinha pedido ajuda psicológica, né? Ele pediu, na época, uma pessoa negra, enfim, não sou pessoa negra, mas e o que, que eu posso fazer demais pela comunidade? Aí, quando eu comecei a movimentar mais a página e decidi fazer lives com psicoeducação, fazer coisas para poder ajudar as pessoas, que por mais que eu não consiga atender todas as pessoas que me seguem, eu posso fazer alguma coisa por alguém. E aí, no final do ano, eu acho que ela até deve estar online, que ela acompanha bastante a página, a Danizita. É, entrou na live e me falou uma coisa que me mexeu tanto comigo, sabe? Do tipo, é, que ela me acompanhava e que ela gosta muito do meu trabalho e que fazia muito sentido, ajudava muito ela. E aí é a hora que você fala assim, meu, em algum momento, né, não posso fazer muito, não tenho braços, né? E minha psicóloga ainda fala muito isso, né? Você precisa se lembrar que você tem dois braços só, né? Porque se eu pudesse, eu transformava ele numa grande roda para abraçar o mundo. Mas eu não posso, mas eu tô aqui dando a mão para várias pessoas, olha, vamos fazer alguma coisa para ajudar a comunidade, que é urgente. Gente, as pessoas têm crise de ansiedade, as pessoas têm crise de pânico, têm depressão, as pessoas têm ideação suicida. É muito difícil viver num país onde a gente tem aí um índice de morte de pessoas LGBT muito maior do que países que criminalizam, como por exemplo a Arábia Saudita, pessoas LGBT a crimes de pena de morte. Morte, verdade. A gente precisa, né, se dar as mãos. E eu falo para todos os pacientes, eu prefiro que todo mundo, todos os LGBTs, né, saiam dessa pandemia, né, bem, né, e com força para a gente continuar lutando, do que ter um lá atrás caído e a gente não pode fazer nada. Total, total. Você sabe que, assim, por exemplo, né? é, Algumas coisas práticas para a saúde mental em si, né? Na pandemia, não sei se você viu uma pesquisa sobre ansiedade no site da USP, mas parece que na pandemia aumentou em 89% da população. Não estou trazendo a população LGBT, estou trazendo toda a população, Sim, tá? Que aumentou a ansiedade e a síndrome do pânico. Então, por exemplo, pensar um pouco em ansiedade e síndrome do pânico, o que que eu e você podemos fazer agora, nesse momento, de efetivo? Então, sei lá, exemplo, posso ensinar aqui uma respiração, onde na hora da crise a gente pode, então, se sentir um pouco mais tranquilo e menos ansioso, pode ser? Ou, por exemplo, a gente pode, então, também fazer algum exercício que traga, né? Ao invés, no momento em que eu estou ansioso, eu tento pensar em escrever palavras de afirmação, palavras positivas. E isso vai também trazer um norte, uma possibilidade aí de eu me conectar comigo, enfim. Aos poucos, assim, mesmo que seja pequeno, mas aos poucos a gente vai construindo algo para essas pessoas que tanto precisam. Estava até vendo uma pesquisa, porque dizem assim, né? Não sei se você já ouviu falar nisso, tá? Sobre a nossa comunidade. Os marqueteiros dizem assim, nossa, você tem um campo lindo, caramba,
trabalhar com o público LGBT, meu, você vai ganhar muito dinheiro, porque os LGBTs, eles não têm filhos, porque os LGBTs não têm isso. Você ouve uma coisa que você fala, nossa, peraí, né? Mas aí quando você vai ver a realidade, coloca lá no Google, faz uma pesquisa simples sobre a nossa população é a que menos tem condição financeira. Por quê? Sim. Porque a gente, desde pequeno, a gente não pode ser a gente, e quando vai, sei lá, dá 14, 15 anos, as pessoas expulsam de casa. As pessoas mandam embora. E aí a gente tem que dar conta, com 14, 15 anos. A gente tem que dar conta de se manter, de se defender na rua e tudo mais. Então, Subempregos, né? Porque se subempregos, você. Claro que temos aí pessoas LGBTs em grandes cargos também, mas geralmente quando você sai de casa e precisa trabalhar com 14, 15 anos porque você foi expulso, você começa com qualquer subemprego. E como que você faz uma faculdade, né? A não ser que você seja algum, que nem a gente brinca, algum herdeiro, né? Mas como que você vai fazer alguma faculdade pública, por exemplo, para concorrer ao grande cargo, total, alguma total. grande vaga numa universidade pública, tendo que se sustentar, né? Aí também tem empresas, eu fui 12 anos de RH e eu sei muito bem disso. Tem empresas que se você demonstra que você é gay ou que você é sapatão no processo seletivo, não, olha, um dos pré-requisitos é não gosto de gay afeminado, não gosto de sapatão, não gosto de pessoa negra, não gosto de pessoa gorda. Aí já coloca um monte de empecilhos para que você já não seja contratado. Diferente de Exato. uma pessoa hétero, branca, né, alto padrão, como que você vai colocar numa concorrência, né, uma outra pessoa, como por exemplo um LGBT periférico, ou um LGBT que foi expulso de casa e precisa se sustentar sozinho, né? A gente não Exatamente. pode se esquecer que a gente tem muitas trans e travestis trabalhando em empregos marginalizados também, né? Se Total. prostituindo, né? Ah, porque gay, nossa, gay investe, gay tem bastante dinheiro, só usa relógio bom, só tem celular bom, né? Nossa, tem muita sapatão que, gente, só anda bem arrumada, vai super investir. Aham. Não É, sei, eu não, essas pessoas não chegam até mim, porque a não. maioria das pessoas LGBTs, né? 95% das pessoas LGBTs que eu atendo são pessoas que estão batalhando aí em empregos comuns, né? Muitos na área do atendimento e do telemarketing, justamente por conta dessas questões que a gente fala aí de empregos que aceitam as pessoas como elas são, né? Exatamente. Você sabe que assim, eu vou falar uma coisa agora que talvez pareça até meio arrogante, mas eu juro, eu não é a minha pretensão, tá? Mas, por exemplo, algumas pessoas assim da minha família ou até mesmo alguns amigos me julgam por eu dar dinheiro no farol, por eu dar dinheiro para a pessoa que me pede. Na rua, por exemplo, na Paulista, né? Hoje eu tenho em São Caetano, mas na Paulista acontece muito isso. Eu vou almoçar, saio do consultório, vou almoçar, e tem alguém que me pede dinheiro, eu dou. E aí, assim, nossa, mas não faz isso, porque isso, as pessoas falam assim, isso contribui para a marginalização, isso contribui para o tráfego, isso contribui. Peraí, de que maneira que eu posso contribuir? Porque essa fala arrogante que eu ia te falar, que parece arrogante, mas que eu não quero ser arrogante e sinto que não sou. De que maneira que eu posso contribuir para essa pessoa? Quer dizer, eu não vou contratar essa pessoa. Essa pessoa ela não vai trabalhar no meu consultório ou trabalhar para mim em algum momento. Então, o que que eu posso fazer por essa pessoa? Já que eu não posso contratar, o que que eu posso fazer por ela? Então, ao mínimo, R$ 1, R$ 2 para ela comer um lanche, sei lá, inteirar num lanche, porque hoje R$ 2 não dá nem uma coxinha. Então, esse é o Brasil, sabe? Verdade. Então, assim, quando você pensa, tipo, de que maneira eu posso ajudar, inclusive na saúde mental, e também alimentando as pessoas, por que não? Né? Desde o básico, desde o mínimo, por que não? Né? Sim, Alimentar um cachorrinho também na rua, por que não? Sei lá. sim. E quando a gente fala disso, né, Márcio, eu percebo que assim como eu, né, você é muito dessa questão de gente, a gente precisa, né, tentar fazer com que esses dois braços dossos virem um mega braço gigante e queira abraçar todo mundo, né? E aí, nesse sentido, que eu volto a reafirmar que dentro desse olhar de saúde mental, é, de psicologia, né, de apoio, né, e suporte emocional, a gente precisa
dar as mãos cada vez mais e se ajudar, porque sabe, hoje, né, não é o caso, né, mas enfim, a gente não pode deixar de pontuar que o sistema político ele ainda é muito falho, né, em diversas questões e principalmente quando a gente fala aí das questões da comunidade LGBT, né? E, e aí, então, nesse sentido que eu acho que a gente precisa mesmo fazer nós pela nossa comunidade, né? Exato. Lógico, ver um hétero, uma pessoa hétero, uma pessoa cis aí, vamos auxiliar, vamos dar um suporte, vamos dar um apoio, é maravilhoso, né? Mas acho que já que estamos dentro da comunidade, né, vamos cuidar dos nossos, né? Uhum. Eu priorizo a nossa comunidade, com certeza. Nenhum preconceito contra héteros, aqueles vêm, Até mas gosto, até até tenho gosto, né? amigo. Até tenho amigos, boa, é isso. Mas eu priorizo a nossa comunidade sim, porque sinto que isso fala mais comigo, inclusive, claro. Sim. Ai, Tenho que horror, né? pacientes Muito héteros preconceito isso. que falam isso da gente o tempo inteiro. Por que não fazer uma Verdade. brincadeirinha, né? Tenho pacientes héteros, Ai, sim, atendo, né? Já me perguntaram várias vezes, mas você atende pessoas hétero, né? Ou você só atende pessoas LGBT? Não, eu atendo todo mundo que precisa de saúde mental, né? Mas 90% dos meus pacientes são pessoas LGBTs e sempre que eu puder, né? Tenho colegas psicólogos que não têm, né, um nicho determinado como a gente, né? Eu encaminho também, enfim, vou distribuindo e ajudando quem eu puder e quem a gente puder contribuir, eu acho que tem que contribuir sim e priorizar, né? você sabe, meu marido acabou de entrar aqui na live, ele disse assim, não, acho que ele já tá há um tempinho. Ele colocou usar serviços LGBT. Cara, eu acho isso incrível, sabia? A gente, de fato, priorizar as pessoas LGBTs que aí tenham, sei lá, por exemplo, eu adoro planta, então eu compro plantas de pessoas LGBTs. Eu vou num bar que eu adoro coxinha, mas a coxinha é porque o cara é LGBT e faz uma coxinha incrível. A gente priorizar esse tipo de coisa, eu acho sensacional. Porque quanto mais a gente Sim, se coloca na nossa comunidade, mais as coisas se constroem. Isso acontece também no meio evangélico, não sei se você já percebeu, mas os evangélicos eles só consomem dos evangélicos. A gente podia fazer a mesma coisa, né? Fala sim, sério. eu faço. Ia Quando ser eu mudei de incrível. casa, Eu quando adoro eu fazer mudei de isso. casa, eu fiz a maior campanha aqui no Instagram. Gente, eu preciso de pessoas, né, para fazer mudança. Priorizo mulheres e comunidade LGBT. E me caiu. Olha que universo, muito obrigada. Me mandaram assim: olha, segue aqui essa página da Gabi. Eu não lembro agora, mas depois eu posso deixar aqui nos comentários a página dela. Ela é dona de um empreendimento que faz mudanças e fretes e tal, e ela é LGBT. E foi ela que fez minha Maravilha. mudança. Na época eu Eu me postei. indico. Preciso tirar foto, preciso fazer trabalho, preciso qualquer coisa que eu preciso, eu sempre. Gente, preciso de tatuadora, que eu quero fazer tatuagem. Tem Isso! tatuagem, mina, mana, amigo, mino, que é LGBT, e vamos, e é assim que a gente prioriza, né? É uma forma da gente se cuidar, e, gente, afeto entre nós, né? Eu sempre comento em live, a gente ainda tem muito preconceito dentro da própria comunidade, né? Porque se você é pansexual, você não é legal porque você transa com planta, né? Com torta. Você Sério? abraça. Não, não é verdade, mas as pessoas Então, acham que é, né? sério, que é isso? Pelo Porque se amor de você Deus. é gay, você não é gay padrão. Então, se você não é gay padrão, você não é legal. Se você é lésbica, você tem que ser lésbica sim. Se você for lésbica assado, você não é legal. Não, gente, É, pelo contrário, a gente tem que se ajudar, se dar as mãos, porque esse afeto é fundamental para a saúde mental, gente. Vocês não têm total. noção. Estamos no meio da pandemia, a gente pega o telefone e manda mensagem e aí, amiga trans, amigo gay, amiga lésbica, como que vocês estão? Como vocês estão passando a pandemia? Você está no meio da sua família não está pesando, né? Vamos indicar. Tem tantos colegas psicólogos que fazem parte, né, de grupos, né, de atendimento social, de atendimento voluntário. Vamos fazer terapia, vamos encaminhar, vamos nos ajudar, porque
Saúde mental, hoje em dia, não pode ser mais artigo de luxo, gente. A gente precisa colocar como prioridade. Olha, olha o que ele falou aqui. A homofobia interna é o terraplanismo da nossa comunidade. É muito isso, né? Ai, te amo, amor. Muito mesmo. Tem uma aqui que Prazer, marido. Ai, tem bastante. é o Nossa, eu Rafa. nem vi, tem bastante gente. Tem. Tem, ó, a Trans colocou assim, Trans colorindo pós-40. Ela colocou assim, priorizar os serviços de comunidade da LGBTQIA+, e também não comprar nenhum produto de empresas homofóbicas e transfóbicas. Super concordo, porque Super. é, comprar, por exemplo, eu não compro mais na Riachuelo, eu não Também não. compro mais no Madeiro, não compro mais no Madeiro, Também mas não. Tava falando isso essa semana. né, que mais? Tem mais uma loja que eu não compro, que eu nem lembro agora qual é, mas algumas que eu falo, meu, não dá, assim, não Não vou dá. no Carrefour também. Não vai no Carrefour? Eu ainda vou. Não, eu não vou. Não vou, A Danisita nunca tá fui na, aqui. na van, odeio a van, tipo, nunca fui e Nunca fui odeio. também. Nunca fui. A Danisita que eu comentei antes, ela tá aqui online. Ela escreveu, ó, criminalizaram a Odeio visita. caridade, a empatia de enxergar que o outro, assim como eu, também sinto fome, né? Verdade, a gente acha que Perfeito. ajudar o outro que tem fome não é legal, e é sim, gente. A Centauros, ó, o pessoal colocando aqui. Centauros, também não vou na Centauros, tinha esquecido. Não sabia Obrigada, que era gente. Centauro. Não sabia. Também Meu não vou. Deus. Outro dia entrei na Riachuelo porque eu achei que alguém aqui de casa tinha ganho um presente e pediu pra eu trocar. E não sei por que achei que era na Riachuelo. Eu já entrei toda de cara feia. Aí peguei no caixa, lá troquei. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou: não, é daqui, é da outra loja. Eu falei, nossa, que vergonha. Mas ainda bem que não era lá. Ainda bem, é. Ainda bem mesmo. Poxa, obrigado, Super pesou na Leonardo. Vocês consciência. são gigantescos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. A gente ficou aqui, né, tricotando, parecendo a tia do crochê, e acabei esquecendo de ler os comentários, gente, perdão. Ainda a gente tem acho que uns 10 minutinhos. O pessoal aí da equipe, se puder depois me posicionar, eu acabei me perdendo no horário. Ah, o trans colorindo pós-40 é um homem trans, ele colocou aqui, ó, muito prazer, me chamo Daniel, é meu irmão, inclusive, do coração. Obrigada Parabéns. por estar aqui. Nino Paola, obrigado vocês. Que legal. Prazer, Daniel. Gente, Tô vindo agora aqui. tem muita gente legal aqui. Temos que A realmente nos Nanda. unir e fazer Beijo, barulho. Nanda. Minha paciente. Nem todos estão se unindo. Nino Paola, vocês são ótimos. Gente, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu queria saber se vocês quiserem ainda colocar aqui, por exemplo, sugestões, né, do que Perguntas. nós, como psicólogos da comunidade LGBT, o que, que a gente pode fazer para contribuir também, né? A gente tem feito aqui que nem o Márcio colocou, né? A gente tem ajudado aí fazendo lives, enquetes, abrindo mais agenda, a gente tem trocado figurinha, né? Se ajudado. Enfim, o que, que a gente pode mais fazer para contribuir, né? Eu postei outro dia também, que nem o Márcio falou, sobre ajudar na respiração para pessoas que têm ansiedade, né? Tenho ao máximo aí tentado, né, colocar outras coisinhas, né, de repente coisas sobre autocuidado que a gente pode fazer, enfim, se tiverem aí sugestões, né, de como a gente pode contribuir. Estamos no Janeiro Branco, que é um mês onde a gente fala muito sobre esse cuidado, né, já que está todo mundo começando o ano, vamos falar sobre os cuidados também da saúde mental, que é importante. Mas eu acho que a gente precisa falar disso o ano inteiro e precisa contribuir para a comunidade o ano inteiro. Por isso que a Sem gente está dúvida. aqui, para falar que é importante e é importante sempre. Sem dúvida. Obrigada, Nino Paula, como de me seguir. Gratidão. Se vocês Legal, puderem, Nino. então, colocar aí, gente, se vocês tiverem mais ideias do que a gente pode fazer para contribuir para a saúde mental da comunidade. É, Também comecei a seguir esse psico lindo. O Daniel tá te seguindo também, viu, Márcio? legal. Obrigado, Dani. Comecei a seguir. Muito bom. Eu adoro atender trans, sabia? Nossa, é, as pessoas que eu já atendi enquanto trans, nossa, eles têm uma força do caralho, do caralho. Acho muito foda, assim, Sim. sabe? É uma.
uma resiliência fudida, fudida. Eu falo muito palavrão, eu adoro falar palavrão. E no consultório eu também Nossa, falo muito palavrão. Então, esse é meu eu jeitinho, também assim. gosto de xingar uma certa figura pública, eu só não posso xingar mais porque todas as vezes que eu xingo, um monte de seguidor vai embora. Então eu falei que eu vou evitar, mas eu também gosto de seguir um certo é, presidente da República. Tenho esse Ah, defeito. mas as pessoas vão embora quando você xinga, sério? Sério. Nossa, por que será? Já Ah, teve uma vez que eu postei algo que ele, bem na época que ele queria fazer o revogaço em relação à saúde pública e etc. E eu, nossa, fiz um monte de stories falando um monte de coisa e tinha umas 50 pessoas assim foram embora. Não caramba. sei por quê. Deve ser porque eu não estava muito fofa naquele dia. Mas eu também gosto de xingar bastante ele, assim. Gosto de É, falar sobre política bastante, porque psicólogo tem que falar sobre política. Acho que a gente tem que debater direitos humanos, né? Danizita colocou uma dica aqui, vamos ver. Eu gosto da Danizita, que a Danizita sempre manda sugestões. Façam stories ou posts indicando pessoas da comunidade LGBT e seus serviços. Muito legal. há Eu uns pensei em dois fazer meses até um atrás eu destaque fiz. sobre vários psicólogos que atendem a Hum, comunidade. Eu tô pensando em fazer isso porque eu acho legal. que A gente bacana! divulgar os Boa ideia, colegas. boa ideia, boa ideia. Legal isso, vou O fazer. Vou Everton fazer. disse que xingar limpa a alma, concordo. E o Daniel falou para marcar uma live com ele um dia que você quiser para falar do assunto. Vamos, vamos. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você disse que quando você falava mal é do Bolsonaro ou não? É, Hum? As pessoas iam embora? Mas você não acha sim. que é bom que as pessoas vão embora já que você. Eu gosto, assim, Não é? de ser eu mesma, não vou ficar. É que assim, Exato. eu só Perfeito. não quero também ficar causando o tempo todo. Porque se deixar, eu vou causar o tempo todo. Mas eu acho que Entendi. as pessoas, assim, né? Eu preciso ser eu mesma. Se não gostarem, não posso fazer lá muita coisa, É. mas Quem gosta, fica. Quem não gosta, tchau. Acho que, sabe, fazer a Xuxa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Acho que fazer a Xuxa é adequado para esse tipo de coisa, assim. Pelo menos que nesse bom que cenário foram. político, né? É, eu acho bacana. Eu só não gosto de ficar arrumando briga, porque assim, eu acabo discutindo bastante, fico meio inflamada, né? É, aí eu tava até falando com a minha psicóloga sobre isso. Ela falou, ai, não é bom tomar partido, né? Calma, respira. Mas é difícil, eu tento. Mas pelo menos uma vez por semana eu já diminui bastante. Uma vez por semana só tá bom. É que eu acho assim, ó, o nosso nome já diz, né? LGBT. Nós somos Sim. a comunidade, assim, a gente fala por ela. E não tem como não falar mal de uma pessoa que fala mal da nossa comunidade. Então é É, meio incoerente. Então a gente tem que falar, não tem jeito. E aí a pessoa que sim. não quer ouvir, sai, tá tudo certo. Quer dizer, cada um vive Eu na sua tenho bolha. Tudo bem. um colega, né, que ele, na verdade ele é coordenador de um projeto social que eu faço parte, que é o Vidas LGBT. E outro dia a gente estava conversando, né, sobre essas questões, e ele usou uma frase que eu acho muito pertinente, né? Enquanto os direitos humanos, né, permanecerem, a Constituição do meu país disser, né, que a gente precisa e tem de vários direitos a serem conquistados, inclusive o da liberdade, né, eu vou continuar de pé lutando e usando minha profissão como arma, né, para essa luta. E eu fiquei muito emocionada com essa fala dele e uso, né, para minha vida. Então, realmente, enquanto a gente tiver, né, os direitos humanos e na Constituição que nós somos pessoas livres e a gente tem direito de existir, então a gente precisa realmente continuar militando. É isso que faz de nós psicólogos, né? E eu acho que a gente tem que se posicionar assim, sabe, Márcia? Principalmente porque são os direitos ao acesso mínimo, né? À saúde, à alimentação, ao transporte, à moradia, que fazem com que a gente se mantenha emocionalmente saudável. Se a gente, Sim. lembrando, né, talvez aqui o pessoal não tenha conhecimento, mas enfim, Maslow me fala na pirâmide dele que a gente tem direitos básicos, e sem esses direitos básicos a gente adoece mentalmente e emocionalmente, né? E Sem quantas dúvida. pessoas depois desse governo perderam seus direitos, né?
e perdem todos os dias, e sente medo, né? E com esse número horroroso de mortos no Brasil, como que a gente não vai ficar abalado? Né? E como que a gente não Sim. vai se manifestar politicamente? Então eu falo bastante mal desse inominável, posto várias coisas aí, eu tento não ficar inflamada todos os dias, né? Minha psicóloga falou que eu preciso pegar leve, mas sempre que eu posso eu me manifesto e me posiciono contra, porque atinge os meus direitos e os direitos das pessoas, né? E eu luto para que as pessoas vivam bem. Perfeito. A travesti sertaneja, ela disse assim: venho debilitada psicologicamente por tantas mortes e agressões voltadas à nossa população LGBTQI+. É isso que você está falando, assim, com tanta desconstrução, tanto que esse governo vem fazendo de ruim, que a gente vem, de fato, debilitando a nossa saúde emocional, né? Muito, muito Sim. foda. Sim. Como que eu me solidarizo muito com as pessoas trans e travesti, porque é todos os dias, né? Vira e mexe o número de uma pessoa trans ou travesti assassinada. E como que a gente vive, né? Com essa expectativa. A vida de uma pessoa trans, a vida média é de 35 anos. 35 anos a expectativa de vida de uma pessoa trans, gente. É a minha idade, Cruel, sabe? É cruel. muito cruel. E eu imagino que uma pessoa trans deve viver com isso constantemente na cabeça, né? E como, gente, a gente precisa se dar as mãos, né? Cada vez mais. E eu acho que o afeto é o principal caminho para a saúde mental. Não, não Total. penso em outra questão. A gente tem 2 minutos só e a gente precisa se despedir, infelizmente. Nossa live já está acabando. Quero agradecer infinitamente a você e a todos os seus seguidores que passaram aqui nessa live. Estou apaixonadíssima pelo ser humano que você é, por esse Ah, seu carisma, né? É a mesma pessoa que eu vejo nos stories, nos posts, nos IGTV que eu assisto. Já imaginava que você seria uma pessoa assim super carinhosa e atenciosa. E eu tô de verdade muito encantada por você mesmo, de verdade. E eu quero muito te agradecer você ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui, de verdade. E me despedir de você por enquanto. Espero que a gente tenha outras oportunidades de sim, se encontrar e conversar aqui também sobre outros temas. claro. Eu quem agradeço, eu adorei te conhecer. É, quando eu vi psicóloga LGBT a primeira vez, acho que você começou a me seguir e tal, falei, gente, que legal, que delícia, né, esse nome, que delícia essa pessoa que se preocupa também com a nossa comunidade e tal. E aí eu comecei a te seguir, comecei a curtir, falei, nossa, que bacana. Quando você me convidou, eu falei, poxa, que legal. Porque eu fico um pouco tímido. É assim, eu sou tímido, apesar de não parecer, eu sou tímido. Eu tô numa desconstrução surreal nessa ideia de live, de vídeo. Antes eu fazia, apagava, e fazia de novo, apagava. E aí eu falei, quer saber? Foda-se, vamos fazer. Gaguejei, dane-se, vamos lá. E eu tô bem aos pouquinhos, num processo mesmo já de 3 anos, tentando me dar a oportunidade de aparecer de verdade. E eu tô conseguindo, assim. Então eu queria te agradecer por isso. Por você me convidar, Imagina. por eu aparecer de verdade, poder me mostrar, poder te conhecer. E juntos somos mais fortes. Então, com certeza, Sim, a gente vai tomar café. Você tá na Zona Oeste, eu sim, tô ali na Paulista, tô também em São Caetano, mas a gente pode, por exemplo, se sim. encontrar. Você pode ir lá no meu consultório, a gente pode fazer vídeos juntos, vai ser incrível. Eu super Eu quero, já tô tá? amando. Já tô amando. E a Então, gente vai se encontrar sim. Gratidão, de verdade, por obrigado esse eu. momento e pela sua existência. E a todos os coloridos, todos os coloridos que estão aqui, um beijo. Muito obrigada Beijo, pela gente. participação e até a próxima, gente. Até. Tchau. Tchau, tchau.